E aí, senhores, tudo bom? Bom, hoje vamos falar a respeito aqui de lucratividade e sobre análise de números em sites de estatística, como por exemplo o Sharkscope. Aqui eu vou analisar, simulei, né? São números que não são reais, eu simulei aqui, só para fazer análise, para ter uma ideia do que eu analiso, do que os profissionais analisam, o que é legal vocês analisarem na hora de ver diferentes modalidades aí, né? Então aqui eu coloco um exemplo de um jogador de MTT que tem ali 10 mil jogos, joga um buy-in médio, um valor médio de entrada de 10 dólares, tem um lucro total de 25 mil dólares, um ROI de 25%, certo? Que representa um lucro médio por jogo de 2,50. Se ele joga em média uma mesa de 10 dólares e tem 25% de ROI, ele ganha 2,50, que é 25% desse valor, certo? Ou seja, a cada 10 dólares que ele investe, ele tem um lucro de 2,50. Bom, aqui acho que é muito tranquilo, né? Essa primeira análise que a gente está fazendo. Embaixo eu coloco um jogador de Citygol, que tem 20 mil jogos. O mesmo, eu coloco o mesmo buy-in, para facilitar aqui a comparação. E tem um lucro de 24 mil dólares. Um ROI de 12%. Se ele joga em média também um buy-in de 10 e tem 12%, quer dizer que ele lucra 1 dólar e 20 por mesa, em média, certo? Tranquilo. Muita gente, quando olha esses números, vai chegar aqui e vai falar assim, olha, os números do jogador de MTT são muito melhores do que o jogador de Citygol. O cara tem metade dos jogos e ganhou mais, então o MTT é muito mais lucrativo, e aí fica com essa análise. Essa análise ela não pode ser assim tão simples. A gente tem que ver outras coisas que estão envolvidas. Isso aqui também vai valer para outras modalidades. Citygol, aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, eu peguei aí, seria um Citygol de 9 players ou 6 players de uma mesa. Mas você pode fazer essa mesma análise com 45 players, com 18 players, heads up, 2 players. Então aí tem um monte de análise. Eu quero só exemplificar aqui para vocês verem, porque eu vejo muito isso. O pessoal olha aqui e fala assim, vou jogar MTT, 10 mil jogos, o ROI é muito maior, vale muito mais a pena jogar o MTT. Só que não é tão simples. Olha que interessante aqui embaixo. Ó. Eu faço o cálculo normalmente de ganhos por hora. Porque o que acontece? Você tem um ROI muito maior aqui, mas quanto tempo ele ficou jogando MTTs aqui em horas para jogar esses 10 mil jogos? E quanto tempo o jogador Citygol jogou 20 mil jogos em tempo também? O Citygol não é muito mais rápido do que o MTT? Então isso a gente precisa levar em consideração também. Então aqui eu vou pegar um exemplo de um jogador de MTT que faça 40 jogos em um dia, jogando 9 horas. É uma média. Tem jogadores que fazem mais do que isso? Tem. Tem jogadores que fazem menos? Também tem. Peguei um número aqui, um número médio. E peguei também de Citygol, um jogador também que faz 90 jogos em 9 horas. Ou seja, ele joga em média 10 jogos por hora ali. Certo? Também é um número, também tem cara que faz mais do que isso e tem cara que faz menos. Só para a gente ter uma média. E aí, quando a gente faz esse cálculo, a gente vê que em 9 horas de jogo, se o jogador de MTT jogou 40 jogos, eu pego o valor por jogo e multiplico por 40, para ver quanto ele ganha em 9 horas de jogo. Então, aqui nesse cálculo, dessa maneira que eu fiz, com números que eu estou imaginando, dá um lucro de 100 dólares, por exemplo, em 9 horas. E o jogador de Citygol que jogou 90 jogos em 9 horas, mesmo com esse lucro menor, ele ganha 108 dólares nessas mesmas 9 horas. Porque ele faz um volume muito maior, apesar de ter um lucro por jogo menor. Então isso aqui é para mostrar que não dá para olhar só ROI, não dá para olhar só lucro. A gente tem que ver também características dos jogos. Então, quanto tempo demora. Uma coisa que nem está entrando aqui, ó, que para mim é talvez a coisa mais importante para mim. Variância. Por exemplo, você pega o Citygol. Por que eu prefiro jogar o Citygol? Por causa da variância.
Porque é uma variância muito menor. Você olha um gráfico de MTT e um gráfico de Citigo, e você vê, por exemplo, tem jogadores de MTT que às vezes ficam 6 meses, 1 ano sem ganhar nada. Jogador de Citigo, não vai acontecer isso. De Citigo, eu estou falando de Citigo regular, não estou falando de Citigo Turbo. Se bem que até o Turbo, dificilmente o cara não tem a mesma variância dos MTTs, é muito menor, mas já tem mais variância. Mas assim, é uma coisa que eu sempre levei em consideração foi também a variância. Então, às vezes um cara ganhou 700 mil e outro ganhou 400. Mas o cara que ganhou 400, todos os meses o cara ganha X. Ele não tem praticamente variância, ou tem pequena. Ele ganha entre 4 mil e 5 mil. Eu prefiro do que aquele cara que um mês ganha 20, outro mês ele perde 3, outro mês ele ganha 30, outro mês ele perde 10. Quer dizer, o cara tá numa... Ele ganhou mais? Ganhou. Ele é mais lucrativo? Sim. Mas eu prefiro o jogo que tem menos variância. Eu acho que é mais fácil, muito mais fácil de controlar o bankroll. A parte psicológica também é muito mais fácil, você sofre muito menos. Aliás, eu vou fazer um vídeo específico só de Citigo, e aí eu vou dar exemplos, eu vou mostrar gráficos, vai ser uma coisa bem legal. É um próximo vídeo que eu quero fazer para vocês também, falando só do Citigo e dando exemplos de vários jogadores, de gráficos, vai ser uma coisa bem interessante. Mas aqui eu só mostro isso porque tem muito jogador que às vezes olha e fala: ah, o cara tem 9% de ROI, o outro tem 30%. Ah, vou jogar a modalidade que o cara tem 30%, é bem melhor. Depende. Não é só ROI. Não é só lucro. Tem outras informações que estão ali, certo? Então tem muito isso, questão do Citigo. Você tem 2 horas para jogar, você pode jogar. Você vai lá e faz uma sessão, 1h30. Ah, eu jogo 1h30. Um determinado dia. O MTT não dá, você deixa de jogar, sendo que você poderia estar jogando. Outra coisa interessante, volume. Por ser mais rápido, você faz muito mais volume, principalmente nesse caso que você tem ali 1 hora, você faz... Toda semana você pode jogar... Ah, tem 1h30 por dia para jogar. Você faz sessões ali, segunda a sexta. E você aumenta o seu volume. Aumentando o volume, diminui a variância. Por isso que é bom ter volume. Além de você ganhar mais... Fazendo volume, você diminui a variância. Bom, então é isso. Esse aqui é um exemplo, são números que eu imaginei aqui, mais ou menos. Tem jogadores que têm um ROI muito maior de MTT, tem jogadores de Citigo que tem menor, tem jogadores que tem maior, aí depende da modalidade, mas é só para exemplificar para vocês, para não olhar de maneira assim, só olhar o lucro, só olhar o ROI. Não, tem outras coisas que estão envolvidas nessas análises também, certo? E aí cada um analisa e vê a melhor modalidade, o melhor jogo, o que acha. Aí eu acho que todos são muito lucrativos. Você jogando muito bem, você vai ter cash, você vai ter City, você vai ter MTT, tudo vai ser muito lucrativo se você for muito bom. Tá certo? Então é isso, gente. Não vou prolongar mais. E espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, podem curtir aí, compartilhar também. Eu acho que é legal várias pessoas poderem ter essa visão aqui. E é isso. Grande abraço e até mais.